1 Samuel, capítulo 8. Quando Samuel ficou velho, pôs os seus filhos como juízes de Israel. O seu filho mais velho se chamava Joel e o mais novo, Abias. Eles eram juízes na cidade de Berseba, porém não seguiram o exemplo do pai. Estavam interessados somente em ganhar dinheiro. Aceitavam dinheiro por fora e não decidiam os casos com justiça. Então todos os líderes de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramás. Eles disseram: olhe, você está ficando velho, os seus filhos não seguem o seu exemplo. Por isso queremos que nos arranje um rei para nos governar, como acontece em outros países. Samuel não gostou do pedido deles. Então orou a Deus o Senhor e ele respondeu assim: atenda o pedido do povo. Não é só você que eles rejeitaram a mim como rei. Desde que eu os trouxe do Egito, eles sempre têm me abandonado e têm adorado outros deuses. Agora estão fazendo com você o que fizeram comigo. Portanto, atenta o pedido deles, mas avise a eles essa gente, explicando com toda clareza como o rei vai tratá-los. Então Samuel explicou ao povo tudo o que o Senhor lhe tinha dito. Ele disse: o rei os tratará assim: tomará os filhos de vocês para serem soldados, porá alguns para servirem nos seus carros de guerra, outros nas cavalarias e outros para correrem adiante dos carros. Colocará algum deles como oficiais encarregados de 1.000 soldados e outros encarregados de 50. Os seus filhos terão de cultivar as terras deles, fazer as suas colheitas e fabricar suas armas e equipamentos para os seus carros de guerra. As filhas de vocês terão de preparar os perfumes do rei e trabalhar como suas cozinheiras e padeiras. Ele tomará de vocês os melhores campos, plantações de uvas, bosques de oliveiras, e dará tudo aos seus funcionários. Ficará com a 10ª parte dos cereais e das uvas para dar aos funcionários da corte e aos outros funcionários. Tomará também os empregados de vocês, o melhor gado e os melhores jumentos para trabalharem para ele. E ficará com a 10ª parte dos rebanhos de vocês, e vocês serão seus escravos. Quando isso acontecer, vocês chorarão amargamente por causa do rei que escolheram. Porém, o Senhor Deus não ouvirá as suas queixas. Mas o povo não se importou com o aviso de Samuel. Pelo contrário, eles disseram: não adianta. Nós queremos um rei, queremos ser como as outras nações, queremos ter um rei para nos governar, para nos dirigir na guerra e lutar em nossas batalhas. Samuel ouviu o que eles disseram. E então foi e contou tudo a Deus, o Senhor. Ele respondeu: faça o que eles querem, dê a eles um rei. Aí Samuel pediu a todos os homens de Israel que voltassem para casa. 1 Samuel capítulo 9. Havia um homem chamado Quis, que era da tribo de Benjamim. Ele era filho de Abiel, neto de Zeor, bisneto de Berorate e trisneto de Afias. Quis era rico e importante. Tinha um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele parecia dos ombros para cima. E aconteceu que algumas jumentas que pertenciam a Quis, o pai de Saul, se perderam. Então ele disse a Saul: filho, leve com você um dos nossos empregados e vá procurar as jumentas. Eles foram por toda a região montanhosa de Efraim e pela terra de Salissa. Porém não acharam as jumentas. Então procuraram na terra de Saalim, porém elas não estavam lá. Aí procuraram no território da tribo de Benjamim, mas também não as encontraram. Quando estavam na terra de Juf, Saul disse ao empregado: vamos voltar para casa, senão, em vez de se preocupar com as jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente. O empregado respondeu: espere, nessa cidade mora um homem santo, que é muito respeitado, porque tudo o que ele diz acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer onde podemos encontrar as jumentas. Saul perguntou: se formos lá, o que vamos levar para ele? Não há comida nas nossas sacolas
e não temos nada para lhe dar. Ou será que temos? O empregado respondeu: tenho uma pequena quantia de prata que posso dar a ele para que nos conte onde podemos achar as jumentas. É uma boa ideia, respondeu Saul. Vamos. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Antigamente, quando alguém queria fazer uma pergunta a Deus, costumava dizer: vamos falar com o vidente, porque naquele tempo os profetas eram chamados de videntes. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele. Ali na frente, andem depressa. Ele está entrando na cidade, porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba o monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem que abençoar o sacrifício. Só depois é que os convidados podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel, que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor tinha dito a Samuel: amanhã, a essa hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Quando Samuel viu Saul, o Senhor lhe disse: esse é o homem de quem lhe falei. Ele governará o meu povo. Saul foi encontrar-se com Samuel, perto do portão, e perguntou: por favor, aonde mora o vidente? Samuel respondeu: eu sou o vidente. Vá diante de mim até o lugar de adoração. Vocês dois vão jantar comigo hoje. Amanhã cedo eu responderei todas as suas perguntas. E então vocês poderão ir embora. E não se preocupe com as jumentas que se perderam há 3 dias, pois elas já foram encontradas. Afinal, quem é que o povo de Israel está querendo? Eles querem é você e a família do seu pai, Saul respondeu. Eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a minha família é a menos importante da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Aí Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão da festa e pediu que os dois sentassem à cabeceira da mesa. Ao redor dessa mesa estavam sentados mais ou menos 30 convidados. E Samuel disse ao cozinheiro: traga aquele pedaço de carne que eu lhe entreguei e pedi para deixar reservado. O cozinheiro pegou o melhor pedaço da perna e pôs na frente de Saul. E Samuel disse: olhe, aqui está o pedaço que foi reservado para você. Coma-o, pois foi guardado para você comer nessa ocasião em que convidei o povo. E assim naquele dia Saul jantou com Samuel. Depois os dois desceram do lugar de adoração para a cidade. Aí arrumaram uma cama para Saul no terraço e ele dormiu ali. De madrugada, Samuel foi ao terraço e chamou Saul, dizendo: levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá na frente e você espere aqui um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho um recado de Deus para você. 1 Samuel capítulo 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como o chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Essa é a prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelsa, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você, e que ele está dizendo: que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor.
Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel, para lá oferecerem sacrifício a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães. E você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo um morro, vindos do altar. Eles estarão tocando harpas e tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus está com você. Vá na minha frente para Gilgal. Eu me encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e ofertas de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel tinha dito. Quando Saul e o seu empregado chegaram a Gibeá, um grupo de profetas o encontrou. O Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se juntou a eles, agindo como um profeta. Algumas pessoas que o conheciam viram isso e perguntaram: o que aconteceu com o filho de Quis? Será que Saul virou profeta? Um homem que morava ali perguntou: e os outros? Será que os pais deles são profetas? Foi assim que surgiu o seguinte ditado: será que Saul também virou profeta? Quando Saul acabou de profetizar, foi para o altar no monte. O tio de Saul perguntou a ele e ao seu empregado: onde foi que vocês estiveram? Estávamos procurando as jumentas, respondeu Saul. E como não as encontramos, fomos falar com Samuel. E o que foi que ele disse? Perguntou o tio. Ele nos disse que os animais já haviam sido encontrados, respondeu Saul, porém não contou ao tio que Samuel tinha dito a respeito de ele se tornar rei. Samuel chamou todo o povo para uma reunião religiosa em Mispa e disse: o Senhor, o Deus de Israel, diz: eu tirei vocês do Egito e os livrei dos egípcios e de todos os outros povos que os maltratavam. Eu sou o Deus de vocês, o único que os livra de todos os seus problemas e dificuldades. Mas hoje vocês me rejeitaram e pediram que eu lhes desse um rei. Muito bem. Então reúnam-se na minha presença, separados por tribos e por grupos de famílias. Samuel mandou que todas as tribos viessem para perto dele e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Então Samuel mandou que as famílias da tribo de Benjamim avançassem e a família de Matri foi indicada. Aí os homens da família de Matri avançaram e Saul, filho de Quis, foi indicado. Eles o procuraram, porém não puderam achá-lo. Então perguntaram a Deus, o Senhor: ainda há mais alguém? E ele está escondido no meio da bagagem, respondeu o Senhor. Então eles correram e trouxeram Saul. E ele era o mais alto de todos, aparecendo dos ombros para cima no meio do povo. Samuel disse ao povo: aqui está o homem em que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual a ele entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Samuel explicou ao povo os direitos e deveres de um rei e os escreveu num livro, que foi colocado na presença de Deus, o Senhor. Aí mandou todos para casa. Saul também voltou para sua casa em Gibeá. Alguns homens corajosos, que no seu coração sentiram a orientação de Deus, foram com Saul. Mas algumas pessoas de mau caráter disseram: como é que esse homem vai poder nos salvar? E desprezaram Saul e não lhe deram presentes.